os mancebos o prenderam, e ele, largando o lençol, fugiu nu dentro deles. Levando Jesus ao príncipe dos sacerdotes, e ajuntaram-se a ele todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do príncipe dos sacerdotes. Estava assentado com os servidores e acrescentando-se ao fogo. Aleluia! Sente-se um detalhe único e aparentemente pequeno. Ele foi registrado no livro de Marcos. O interessante, meus irmãos, é que quando Jesus era traído por Judas, cercado por soldados e líderes religiosos, a Bíblia diz que no texto ao qual nós lemos aparece um jovem. O interessante é que a Bíblia não diz que ele não era um dos 12. A Bíblia não diz, aleluia, que ele não era um dos principais, mas ele estava ali, seguindo Jesus de perto, em volta apenas de um lençol, meus irmãos. E quando a Bíblia diz que tentaram segurar esse jovem, a Bíblia diz que ele largou o pano e o texto diz que ele fugiu nu. O interessante agora é que poucas palavras, mas carregadas de um peso espiritual profundo, irmãos. A Bíblia diz agora que esse detalhe, ele não está nos outros evangelhos. A Bíblia diz que somente em Marcos, o que leva muitos estudiosos a crer que o próprio autor, ainda jovem, poderia estar se revelando aqui. Talvez ele tenha sido um dos que, tomado pela curiosidade ou por uma devoção imatura, se aproximou de Jesus naquela hora sombria. Mas ao contrário do mestre, a Bíblia diz que ele não estava preparado. A Bíblia diz que ele não tinha roupas adequadas, aleluia. A Bíblia diz que ele não tinha armaduras de soldado, não tinha estrutura de guerreiro, sua cobertura era frágil, era apenas um lençol, meus irmãos. E esse lençol, aleluia, ao lermos esse texto, e se nós estudarmos, aleluia, não era um pano qualquer, meus irmãos. A palavra usada nesse texto original é Sidom. A Bíblia nos diz que esse significado, aleluia, é a mesma empregada para descrever esse lençol como de um funerário, meus irmãos. O interessante aqui agora é que aquele lençol era usado para envolver os mortos, meus irmãos. O interessante agora, aleluia, é como se a própria Escritura agora gritasse e dizendo: esse jovem não está vestido para a vida, esse jovem ele está vestido para a morte, aleluia. Não estava preparado para permanecer de pé no Getsemane. Quando tentaram prendê-lo, sua frágil proteção caiu, aleluia, e a sua nudez naquele instante foi revelada. O interessante agora, meus irmãos, que ao lermos esse texto, aleluia, eu quero introduzir bem rápido para ti, porque esse texto ele é lindo, meus irmãos. É que Deus ele não permitiu que esse detalhe fosse registrado em vão, aleluia. Pelo contrário, o Espírito Santo aqui inspirou Marcos a incluir esse episódio, porque ali há uma revelação que atravessa os séculos. Aleluia. Como assim, irmão Moisés? Aleluia. Sem Cristo, meus irmãos, todos nós somos como esse jovem, aleluia. Como assim, irmão Moisés? Aleluia. Seguimos de longe, somos curiosos, aleluia, envolvidos em aparências frágeis, cobertos apenas por tradições, religiosidade, aleluia, uma fé superficial que não suporta o toque da luta e da perseguição. E quando a pressão ela chega, quando o preço de verdade se apresenta,
Deus. No Éden, Adão e Eva perceberam que estavam nus, e a vergonha tomou contra eles. Aleluia. Agora, no novo Éden do Getsemane, novamente a nudez aqui do homem é exposta, mas Cristo permanece para restaurar o que foi perdido. Eu vou repetir, aleluia. Cristo ainda permanece para restaurar o que foi perdido. Você que tem ouvido, ouça, aleluia, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Você que está ouvindo aí fora também, aleluia, Deus está nos dizendo, aleluia, que Ele ainda restaura o que foi perdido, que Ele ainda restaura o que a humanidade diz que não tem mais jeito, que Ele ainda muda situações, que Ele ainda faz, que Ele ainda é, que Ele ainda pode e que está no controle de tudo. E se eu fosse você, cutucava o teu irmão que está do teu lado e convidava ele para vir adorar, porque Deus está aqui nessa noite para restaurar o que foi perdido, para restaurar o que foi perdido. Cadê a igreja do Senhor que veio adorar Ele nessa noite? O que Deus quer nos mostrar nesse texto, meus irmãos, é que não podemos viver enrolados em lençóis de mortes. Não podemos seguir Jesus de longe com uma cobertura que cai ao menor toque da pressão. O jovem no texto nos mostra quem somos sem sermos revelados de Cristo ou ser revestidos por Ele. Porque se nós não formos revestidos por Cristo, nós vamos ser frágeis, nós vamos ter vergonha, vamos fugir na hora da decisão. Mas eu trago uma boa notícia para mim e para você dessa vez. É que Jesus, Ele não fugiu. Ele não aceitou ser despido. Ele aceitou ser humilhado. Ele aceitou ser cuspido. Ele aceitou ser crucificado para que nós fôssemos vestidos de vida. Aleluia. Ele se despiu de sua glória, meus irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui para ser revestido dele. Aleluia. Naquela noite, glória, o jovem fugiu nu, mas naquela mesma noite Jesus permaneceu. Aleluia. Eu vou repetir, aleluia. Naquela noite o jovem fugiu nu, envergonhado, sob pressão, sob luta, aleluia. Mas naquela mesma noite Jesus permaneceu por mim e por você. Para que hoje a sua palavra cumprisse, para que hoje eu e você estivéssemos aqui neste culto despertos, revestidos de sua glória. E Ele está nos dizendo nessa noite, que essa noite Ele está te dando novas vestes. Nesta noite Ele está te dando revestimento de justiça, vestes resplandecentes, vestes eternas. A mensagem é clara nessa noite. Não basta seguir Jesus de longe com uma fé frágil. É preciso deixar os lençóis cair e permitir que Cristo nos vista com a sua própria vida.
a porta para deixar ele entrar. A pergunta, meus irmãos, que ninguém quer responder, é para ser revertido da sua vida. Irmãos, e hoje eu não vim pregar para agradar. Eu vim pregar como quem não pode ter outra oportunidade. E se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse sua última pregação, se hoje fosse seu último culto, sua última chance de se consertar com Deus, de alternado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, irmãos. Dentro do caixão não existe azeite emprestado depois que a porta fecha. A Bíblia diz que Daniel, o homem, a Bíblia diz que Daniel aqui, ele viveu em cativeiro. Daniel viveu cercado de pecado, idolatria e opressão. Será que eu vou ser curada? Será que eu vou ser curada? E a pergunta para mim e para você é nessa noite: se hoje fosse seu último culto, o que você faria? Glória a Deus. É por isso que essa campanha é abençoada para mim e para você. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, no verso 10, que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, a Bíblia diz que ele vai entrar em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. A Bíblia diz que Daniel não orava quando dava tempo, meus irmãos. A Bíblia diz que Daniel orava como quem sabia: se hoje for meu último dia, eu morro orando. Eu vou repetir. Daniel, ele poderia estar cercado de lutas, trazendo para nossas vidas nos dias de hoje. Eu passo por tempos difíceis, você passa também, meus irmãos. E Deus está vendo, nós não devemos recuar. É hora de avançar, igreja do Senhor. Não é tempo de negociar o seu eu, a sua fé. Viva os princípios que Deus ele tem contigo. O que ele tem contigo, meus irmãos? Você carrega algo importante, a marca da promessa, independente da situação que você está vivendo. Hoje é dia de você adorar. Hoje é dia de você se arrepender. Desperta a igreja do Senhor. Tem que dizer isso, porque tem gente, meus irmãos, vivendo como se fosse eterno na terra, mas negligente como se o céu não fosse real. A Bíblia diz que Daniel, ele entendia algo que muitos esqueceram no dia de hoje. O que é, irmão Moisés? Aleluia. Quem entende a eternidade muda a sua agenda. Eu vou repetir isso para você dar glória a Deus bem forte. Quem entende a eternidade, quem tem intimidade com Deus, muda a sua agenda. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Está passando por luta, não para. Aleluia. Está passando por dificuldade, não para, igreja do Senhor. Está vivendo tempos difíceis, não para. É tempo de mudar a agenda.
que a Bíblia nos diz em Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, meus irmãos. O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite, igreja do Senhor, nós estamos vivendo dias proféticos não normais. Como assim, irmão Moisés? Me explica. Nunca foi tão fácil pecar. Nunca foi tão difícil permanecer santo. Nunca houve tanta informação e tão pouca transformação. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o relógio profético está correndo. O relógio profético está correndo. A Bíblia diz que as 10 virgens, todas eram igreja, mas nem todas estavam prontas, irmãos. Mateus capítulo 25, no versículo 1 ao 13, diz que todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, esperavam o noivo, mas só 5 tinham azeite suficiente. Isso significa, igreja, não é sobre aparência, não é sobre título, não é sobre cargo, aleluia, é sobre vida espiritual real. O azeite, ele não se empresta, igreja. O azeite, ele não se empresta, igreja. Eu vou repetir para você nessa noite: o azeite, ele não se empresta, igreja. Será que tem azeite ainda, aleluia, nessa noite? Aleluia, o azeite, ele não se empresta, aleluia. Nessa noite, o meu Deus está enchendo, aleluia, de azeite e vida. Hoje é uma noite, aleluia, em que Deus irá consertar e mudar as nossas histórias. Aleluia. Eu sei que esta mensagem aqui, ela não é em vão, aleluia. E Deus, ele me faz a pergunta para mim e para você mais uma vez: se hoje fosse o seu último culto, o que você faria nessa noite? E vamos lá. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando o noivo chegou, Senhor, abra-nos a porta. E ele nos respondeu, aleluia: não vos conheço. Que frase terrível, igreja. Conhecer Jesus não é frequentar culto, é ter intimidade, aleluia. Eu vou repetir para você que tem azeite ainda: conhecer Jesus não é frequentar culto, é ter intimidade com Ele, aleluia. Porque nessa noite, meu Deus está trazendo pessoas que querem ser íntimo dEle, quer ter intimidade com Ele nessa noite, aleluia. Quer ser revestido de poder e de glória nessa noite, quer ter autoridade de Deus nessa noite. É tempo de ter intimidade com Deus, porque tem muitos que vivem de aparência, que dizem ter intimidade, mas não têm mais intimidade, não carregam mais azeite,
você a ficar de pé junto. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Se hoje fosse o seu último dia, sua oração não estaria em dia. Seu perdão estaria liberado. Seu casamento estaria alinhado. Seu coração estaria limpo. Aleluia, Jesus, oh glória. Tem gente com lâmpada bonita, meus irmãos, mas vazia. Tem nome de crente, mas vive como no mundo. Aleluia. Tem Bíblia na mão, mas pecado escondido no coração. Aleluia. É por isso que Amós, capítulo 4, no versículo 12, diz: prepara-te, ó Israel. Glória. Deus, aleluia. Para te encontrares com teu Deus. Estou todo arrepiado. Aleluia. Eu vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Aleluia. Semana retrasada, o Senhor me deu esse sermão maravilhoso. Aleluia. E Ele já sabia de todas as coisas. Deus, aleluia. E primeiro, antes de tudo, Ele tem que nos alinhar, nos quebrar por inteiro, para depois transmitirmos a mensagem. Glória a Deus. E Deus, Ele diz para mim e para você nessa noite: o noivo está à porta. Não é tempo de dormir. Aleluia. Segura a mão da pessoa que está ao teu lado, Senhor. Glória a Jesus. Eu sei que você serve um Deus que liberta. Você serve um Deus que cura. Se hoje fosse seu último culto, como está a sua vida, igreja do Senhor? Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz: vigiai. A Bíblia diz: fique ligado aí, inclina teus pensamentos a Deus, porque o meu Deus, Ele vai te revestir de glória e poder nessa noite. Aleluia. Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. E nessa noite você não chegou em vão aqui. Deus, Ele te trouxe. Está dizendo para mim e para você: não é mais tempo de brincar de igreja. Aleluia. Não é mais tempo de negociar santidade. Não é mais tempo de adiar arrependimento. Glória. Se hoje fosse seu último dia, você subiria ou ficaria? Glória a Deus. Aleluia! Mandava sonhando. O noivo te reconheceria. Aleluia! Sua lâmpada estaria acesa ou apagada. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo. Aleluia. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite
de azeite novo. Glória a Deus. Vai abrindo seu coração aí, porque o revestimento de Deus está descendo sobre a sua igreja. Aleluia! Hoje é noite de dizer: Senhor, se for o meu último dia, eu quero estar pronto. Se você entende que não pode brincar com a eternidade, se você sente que precisa de azeite novo, se você quer viver como Daniel, está pronto como as virgens prudentes, venha até o altar nessa noite. Pode vir, pode vir. Aleluia, Jesus, oh glória. Não é para deixar para amanhã, igreja. Não é para deixar para depois, é hoje. Porque se hoje fosse o seu último dia, que ele termine aos pés de Jesus. Aleluia. Porque o meu Deus, ele vai impactar com o revestimento da história. E o meu Deus, ele caminha contigo na tua casa, mulher. Porque ele entra dentro do teu lar hoje, porque eu vejo você marchando sobre aquele ambiente. Ele te dá autoridade e te diz: minha serva, marcha, porque eu vou te dar vitória. Porque enquanto tu marcha, eu entro com libertação. Porque enquanto tu marcha, eu entro com transformação. Porque enquanto tu marcha, aleluia, oh glória, eu entro com renovo. Nessa noite, o meu Deus, ele te entrega revestimento de glória e poder, e te dá autoridade de vitória sobre aquele ambiente. Diz o Senhor dos Exércitos: recebe revestimento. E se hoje fosse seu último culto, aleluia. E meu Deus, aleluia, nessa noite ele te reveste. Meu Deus, nessa noite ele te reveste. O meu Deus, nessa noite, mulher, ele te reveste. Nada. E ele te toca e te diz: aleluia, ouvi a tua oração. Ouvi e vi o seu arrependimento. E te digo nessa noite, com a autoridade do céu, não é para a morte, mas é para testemunho vivo que Deus te fala. E ele te toca do alto da cabeça até plantas do pés, aleluia. E diz o Senhor, aleluia, nessa noite eu te revisto da minha glória.
Eu não te trouxe aqui em vão, aleluia. Eu te trouxe para ser testemunha impactante da glória que Deus ele vai fazer na tua história, mulher. Aleluia! Oh, glória! E hoje é uma noite de concerto. E hoje é um culto de libertação e transformação. É uma noite em que Deus nos traz à tona. Presbítero Moisés, se hoje fosse o último dia pregando, como estariam suas lâmpadas, meu filho? Uma vitória, como estaria sua lâmpada, filho? Eu convido a você a se render aos pés de Jesus nessa noite. E nós vamos orar agora em agradecimento a Deus, porque a Bíblia me garante que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, irmão Márcio, vai acontecer. Se Ele falou, irmão Júlio, vai acontecer. Se Ele falou, irmã Fabrícia, vai acontecer. Aleluia. Se Ele falou, irmã Flávia, vai acontecer. Se Ele falou, projeto santo do Senhor, aleluia, vai acontecer, aleluia. Se Ele falou, irmã Vitória, aleluia, vai acontecer, aleluia. Se Ele falou, irmã Gracinda, vai acontecer, aleluia. Se Ele falou, irmã Daiane, vai acontecer. Se Ele falou, apóstolo Ítalo, vai acontecer. Porque o meu Deus, Ele não mente, aleluia. O meu Deus, aleluia, Ele não falha. O meu Deus nunca falhou, aleluia. Antes que houvesse um dia, Ele já era, aleluia. E ninguém pode escapar das mãos do Senhor, porque operando Ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir do agir de Deus acontecer na nossa vida. Essa noite, meu Deus, está visitando lares aqui. Meu Deus, aleluia. E eu convido você agora a se derramar, a falar com Deus aí. A falar para Ele, Senhor, se hoje for o meu último dia, eu quero que seja aos teus pés te adorando, Senhor. Convida Ele aí, Pai, soberano Deus e eterno Pai, Deus vivo em que eu confio, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus que pode todas as coisas, Deus que nunca perdeu uma batalha e que nunca perderá, Senhor. Diante da tua presença, meu Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, mais uma vez a minha vida. Eu quero te apresentar, meu Deus, o meu casamento. Eu quero te apresentar, meu Deus, os meus filhos. Eu quero te apresentar, meu Senhor, planos, sonhos, projetos, na qual o homem terreno não pode fazer, mas tu podes, meu Pai. Eu quero te apresentar, meu Deus, a tua igreja. Eu quero te apresentar, meu Deus, o apóstolo, a bispa.
Eu quero te apresentar os pastores. Eu quero te apresentar toda a liderança, meu Pai. Eu quero te apresentar, meu Deus, as crianças, aleluia, que saem das suas casas para vir te adorar, meu Deus. Eu quero te apresentar a vizinhança. Eu quero te apresentar, meu Deus, os ouvintes, meu Pai, que estão ouvindo, meu Deus, agora. Somente Tu pode, Senhor, libertar e transformar. Entra, meu Deus, aonde eu não posso entrar, meu Pai. Toca aonde eu não posso tocar agora, Senhor. Visita os meus pais. Visita o meu sogro, Senhor, com cura, com transformação, com libertação. Visita, meu Deus, aquelas pessoas que nos pedem oração, meu Pai. Visita, meu Deus, aleluia, aqueles que estão com o coração aflito agora, meu Pai, querendo a morte. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que salva. Eu quero te apresentar, meu Deus, a Tua igreja, que veio perante o Teu altar, Senhor, que veio declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor faz, que só o Senhor pode, aleluia. E de uma coisa eu tenho certeza, meu Pai, aleluia, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar, porque Tu és o Deus que tudo pode e tudo vê, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, mais uma vez pela oportunidade. Eu quero te agradecer, meu Pai, por até que isso tenha sustentado. Eu quero te agradecer, meu Pai, por essas vidas, Senhor, que saíram, Senhor, das suas casas para vir te adorar, Senhor. E que quando eles entrarem, Senhor, dentro do seu lar, Senhor, o Senhor já vem com resposta